Mas nós queremos te convidar ao mês de janeiro a começar o ano adquirindo sabedoria juntamente conosco. O nosso devocional, nós vamos fazer uma leitura durante todo o mês de janeiro. Nós vamos fazer uma leitura, o nosso devocional vai estar baseado em cima do livro de Provérbios. Então, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro, cada dia nós vamos ler um capítulo do livro de Provérbios. Então, no dia 1º de janeiro, começa com Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Aí é o capítulo inteiro. O nosso devocional vai ser em janeiro, vai ser em cima do livro de Provérbios. Então, nós queremos te convidar a vir com a gente, né, a caminhar, a fazer essa jornada de sabedoria. Provérbios, né, nos dá muita sabedoria para nós ouvirmos aquilo que Deus quer para as nossas vidas para o ano de 2022. Amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado aí pertinho de você, fala, ó, 2022, comece o ano lendo Provérbios. Bom, hoje é o último domingo de 2021, um ano cheio de emoções, mas também um ano de demonstração do cuidado e do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu gosto muito deste tempo de fim de ano, deste final, né, do fim de ano, não somente pelas festas, ou por ter um tempo em família, ou poder descansar um pouco, mas mais do que isso. Eu gosto deste tempo porque é um tempo importante para nós refletirmos o que nós já vivemos, o que vivemos durante este último ano, ou o que vivemos até aqui, de refletir o que nós temos vivido até aqui, para projetar o que nós iremos viver no próximo ano. Pois o que nós vamos viver daqui para frente depende de como nós enxergamos aquilo que vivemos até aqui. Qual é o filtro que nós colocamos para enxergar o que vivemos, para enxergar o passado? Porque o filtro que nós colocamos para enxergar aquilo que aconteceu é o que vai nos nortear aquilo que nós vamos viver. É o que vai nos motivar aquilo que nós vamos viver daqui para frente. Então, depende de como nós enxergamos. Então, nós vamos olhar para trás com insatisfação, com rancor, com mágoa, com desperdício, ou vamos olhar como aprendizado, enfim, como nós vamos lembrar do que aconteceu este ano, ou do que aconteceu até aqui, para podermos viver aquilo que virá pela frente. Sabe, queridos, 2021 foi um ano cheio de emoções, um ano desafiador para todos nós em todas as áreas. Um ano onde Deus esticou a nossa fé, um ano com dificuldades, mas será que só houve dificuldades este ano? Será que só aconteceu realmente? Será que só houve coisas não tão boas assim? Será que não aconteceu nada de bom? E eu quero falar um pouco sobre isso nesta manhã. O título da minha mensagem é Memórias de Esperança. Memórias de Esperança. Eu quero falar um pouco sobre isso porque a nossa tendência como ser humano é apenas focar no que de ruim aconteceu. A gente só foca o que foi de ruim, aquilo que não foi bom. Vamos fazer um exercício. Hoje eu quero... você vai participar da mensagem junto comigo, né, e a gente vai exercitar um pouco hoje. Mas vamos fazer um exercício. Vou dar 10 segundos. Em 10 segundos, pense aí rapidamente 3 coisas boas e 3 coisas ruins que aconteceram este ano. Ou 3 coisas ruins e 3 coisas boas que aconteceram este ano. Dez segundos. É muito provável que as 3 primeiras coisas que veio na sua mente foram as coisas ruins. É muito provável que você se lembrou primeiro das coisas ruins. Que você teve um pouquinho mais de dificuldade para se lembrar. Você pode até ter se lembrado de coisas boas, mas teve um pouquinho mais de dificuldade. É verdade ou não é? Porque talvez você se lembrou daquela questão financeira.
ou daquela discussão, daquele problema no relacionamento. Talvez você se lembrou daquele problema na sua família. Ou na hora que eu falei, já veio, que eu falei em 2021, um ano cheio de desafios, já veio aquela questão que está te afligindo já há algum tempo. Assim como é muito provável que você que provavelmente não passou na sua cabeça como algo bom, que você está chegando hoje no dia 26, hoje é 26, né? No dia 26 de dezembro de 2021, com vida e com saúde. Talvez isso não passou na sua cabeça como algo bom. Talvez você nem almejou pensar que isso é algo bom. Que você está chegando no dia 26 de dezembro de 2021, aonde houve tantas mortes no Brasil, aonde houve tantos problemas no Brasil nesses últimos 2 anos, aonde conhecidos, pessoas próximas de você, talvez já não estão mais aqui. E talvez você não se deu conta que chegar no dia 26 de dezembro de 2021 é algo bom. É a graça e o favor do Senhor sobre a sua vida. Talvez você não conseguiu perceber que você chegar no dia 26 de dezembro de 2021 com vida, sendo cuidado do Senhor, que te alimentou durante todo este tempo, que não deixou faltar nada na sua casa. Talvez você não pensou isso como algo bom. Talvez agora eu falando, você até fale, não, eu só tenho que agradecer ao Senhor. Talvez agora você comece a pensar, realmente eu tenho que agradecer. Mas o fato é que muitas vezes nós não lembramos disso como algo bom. Nem sempre passa na nossa mente. Por quê? Porque a nossa tendência como ser humano é focar nas coisas ruins. Quando você vai projetar o próximo ano, você vai projetar, vamos falar deste ano, você vai projetar o ano 2022. Talvez alguns aqui não têm perspectiva de projetar algo bom, porque viveu algo muito ruim este ano. Porque você tem focado mais nas coisas ruins que aconteceram. Focado mais na situação financeira que não foi tão boa. Focado mais naquele problema familiar que talvez aconteceu que não foi tão bom. E você não consegue olhar com uma perspectiva de que algo pode mudar, de que algo pode ser diferente. Você não consegue olhar com uma perspectiva que 2022 pode ser o melhor ano da sua vida. E é por isso, queridos, que nós precisamos ter memoriais de esperança. Nós precisamos ter, um coração agradecido. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor e gratidão. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas gratidão é muito mais do que dizer, eu só tenho que agradecer a Deus. Porque isso é falar sobre ser grato. Agora, ter um coração agradecido é diferente. Ter um coração agradecido é diferente. São nas pequenas coisas que acontecem na nossa vida que nós precisamos ter um coração agradecido. O problema é que muitas vezes nós esperamos grandes milagres, nós esperamos grandes coisas para poder ter um testemunho do que falar. Contei aqui agora há pouco sobre o testemunho, sobre esse processo do inventário que aconteceu. Mas, queridos, para chegar neste processo, em tudo que nós vivemos nessa última semana, naquilo que Deus fez, precisou de vários pequenos milagres acontecerem durante o ano. Precisou um coração agradecido em várias situações durante todo o ano. Para que pudesse chegar, para que pudesse entender naquilo que Deus tem. Nós precisamos ter um coração agradecido nas pequenas coisas. Porque é nas pequenas coisas que vai aquecer a nossa motivação em continuar firme no Senhor. Os grandes milagres não nos aproximam de Deus. Os grandes milagres só fazem apenas reconhecer o poder de Deus. Mas o que nos mantém próximo, o que nos mantém aquecido, são as pequenas coisas que Deus vai fazendo, que nós olhamos e falamos, como é bom ser cuidado pelo Senhor. Como é bom ser cuidado pelo Senhor. Quero convidar você a ler comigo Lamentações, capítulo 3, versículo 19.
Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19. Diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha que interessante aqui, o escritor, provavelmente Jeremias, escreveu: lembro-me da minha aflição, lembro do quão difícil foi, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro de tudo isso. Todavia, porém, entretanto, lembro-me também do que pode dar esperança. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Olha que interessante aqui, Jeremias, né, o povo de Judá estava passando pela destruição de Jerusalém. Os babilônicos estavam destruindo a cidade e eles estavam levando cativos as pessoas para a Babilônia. É neste contexto que Daniel e os seus amigos são levados para a corte do rei Nabucodonosor. É neste contexto que alguns são levados como escravos. É neste contexto que as famílias são levadas para viverem na Babilônia. Então havia uma destruição, as pessoas estavam sendo levadas como cativas, né? Sendo levadas para um cativeiro. Um tempo onde elas não poderiam ter mais as suas liberdades ali dentro no seu espaço. Eles iam viver debaixo de um outro regime, de uma outra hierarquia, não mais a hierarquia ali do povo de Israel. E Jeremias então estava se lembrando e falava: olha, eu me lembro da destruição, eu me lembro disso, eu me lembro daquilo, como foi ruim. Mas Jeremias, ele volta o seu coração para Deus, e ele fala: mas eu também posso me lembrar daquilo que me dá esperança. Eu também posso me lembrar que as suas misericórdias são inesgotáveis. Eu também posso me lembrar que se estou aqui, é porque o Senhor me guardou, é porque o Senhor me protegeu, é porque o Senhor me sustentou, é porque o Senhor me dá esperança. De graça, né? Graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos. Então, aquele povo, eles sabiam que toda aquela destruição era por causa da desobediência a Deus. Mas havia uma esperança que Deus poderia restaurar todas as coisas. Havia uma esperança em seus corações de que aquela situação poderia ser mudada. Mas Jeremias estava dizendo: olha, me lembro de tudo isso daqui de ruim que aconteceu, mas eu me lembro também daquilo que pode me trazer esperança. Eu me lembro do amor, da misericórdia e da bondade do Senhor. 2021 vai ser lembrado como por você? Como você vai lembrar de 2021? Pelas dificuldades ou pela bondade do Senhor? Como você vai lembrar de 2021? Ou você olhar, quando você daqui a alguns meses, ou talvez daqui a alguns anos, você vai olhar para 2021, como que você vai lembrar? Você vai lembrar com dor? Você vai lembrar pelas dificuldades? Ou você vai lembrar pela bondade do Senhor? Nesta manhã eu quero falar sobre 3 dicas de como nós podemos nos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. Porque são as pequenas coisas que nos fortalecem, são as pequenas coisas que nos animam. E eu quero te convidar nesta manhã a olhar para o ano de 2021, independente do que você viveu até aqui. Independente de quais foram as dificuldades que você passou. Mas eu quero te lembrar nesta manhã, há uma esperança em Deus, há uma esperança no Senhor. Não se lembre daquilo que aconteceu, que pode te dar esperança.
Se lembre daquilo que aconteceu, que pode te reavivar no Senhor, que pode te motivar a viver 2022 como o melhor ano das nossas vidas. Mas, pastor, não aconteceu nada tão bom assim. E a minha pergunta é, será? Será que realmente não aconteceu? Então, a primeira dica que eu quero dar para você se lembrar daquilo que pode dar esperança. A primeira coisa é, seja grato. Tenha um coração grato. Tenha um coração agradecido. Seja grato ao Senhor. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, ele fala, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Sabe, queridos, a gratidão é a chave para uma vida alegre. A gratidão é a chave para uma vida bem-sucedida. A gratidão é a chave para você receber o milagre do Senhor. A gratidão te abre portas. E, naturalmente, a gratidão traz benefícios para o seu corpo, para a sua alma. Olha o benefício que a gratidão traz para nós. Ela melhora a sensação de bem-estar e prazer. Ela aumenta a nossa autoestima. Ela diminui o estresse e os sentimentos negativos, como raiva, angústia e medo, por exemplo. Ela melhora o nosso sistema imunológico. Ela diminui a pressão sanguínea. E ela aumenta o sentimento de generosidade e compaixão. A gratidão, ela pode ser interpretada como um estado de espírito em que a pessoa reconhece as pequenas conquistas do dia a dia e passa a valorizá-las. Ter um coração grato ao Senhor é a chave para desfrutar do milagre. Deus não tem a obrigação de nos abençoar. Deus não é obrigado a te abençoar. Deus não te abençoa porque você é bonzinho. Deus te abençoa se você for obediente. Ele cumpre a sua promessa. Ele cumpre aquilo que ele fala. Mas a bênção de Deus é uma promessa para aqueles que o obedecem. E a gente vê isso desde Adão, quando Adão foi criado. Desde o início. A gente vê isso desde o início. Então, a bênção de Deus, ela vem. Eu estou falando da bênção de Deus como aquele plus, aquele a mais. Porque o básico, Deus promete nos abençoar. É promessa de Deus de nos abençoar, de nos sustentar, de dar o que comer, de dar o que vestir. O problema é que muitas vezes nós somos levados a querer mais do que aquilo que Deus quer nos dar. E isso eu vou falar no próximo ponto. Mas a gratidão, ela é um sentimento que ela vem associado a um estado de espírito. E preste atenção, ela não se refere somente a bons acontecimentos. E aí é o X da questão, que muitas vezes nós só queremos ser gratos a Deus por causa das coisas boas que acontecem. As coisas ruins a gente acha que é castigo de Deus. As coisas ruins a gente acha que Deus é um Deus bravo, que Deus é um Deus castigador. E a gente coloca Deus numa comparação que não é o lugar de Deus. Às vezes a gente coloca Deus numa comparação talvez com a vivência que nós tivemos com os nossos pais. Mas um coração agradecido, ou um sentimento de gratidão, né, ele não se refere somente a bons acontecimentos. A sensação de gratidão, ela pode estar relacionada a todos os acontecimentos da vida de uma pessoa, que pode se sentir grata também por experiências ruins que trouxeram algum aprendizado. Então, ter um coração agradecido não é somente, eu tenho que agradecer porque Ele me sustentou até aqui. Eu sou grato a Deus porque hoje eu estou aqui. Às vezes isso é uma fala, né, pronta da nossa boca. A gente não sabe o que falar e aí a gente fala, não, eu sou grato a Deus. Não é verdade?
Às vezes você fala, tem algum pedido de oração? Não, só agradecer a Deus. Tem alguma coisa para falar? Não, só agradecer a Deus. A gente usa mais como um amuleto, um jargão cristão. Tem que agradecer a Deus. Não que não tenhamos que fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que ter um coração grato vai além do que falar, é um estado de espírito. Você já parou para pensar que são as dificuldades que têm formado o seu caráter? Você já parou para pensar que as dificuldades que você passa, que Deus permite você passar, não que Ele quer que você passe, mas Ele permite você passar até mesmo por causa das suas escolhas? São muitas vezes as dificuldades que a gente passa é uma consequência das nossas escolhas. Mas você já parou para pensar que o seu caráter que tem sido formado até aqui, provavelmente tem sido formado nessas coisas não tão boas que têm acontecido na sua vida? Você parou para pensar que talvez naquela situação que não foi tão boa este ano, foi o que forjou o seu caráter, foi o que esticou a sua fé, para você depender mais de Deus? Ter um coração agradecido é você entender que esses momentos que você viveu em 2021 não foram para te destruir, mas foi para te preparar, foi para forjar o seu caráter, para você se tornar alguém melhor, para que você possa ajudar outras pessoas naquilo que você aprendeu com aquela situação. Então, o nosso olhar para aquilo que nós vivemos não pode ser um olhar de pesar, não pode ser um olhar de amargura. Porque a pessoa me traiu, porque a pessoa me deixou, por causa disso, por causa daquilo, porque foi um ano difícil, isso, aquilo. Mas talvez foi um ano que, através disso, Deus mostrou para você que o seu coração estava desalinhado. Deus mostrou para você que a sua confiança estava nas suas finanças e não em Deus. Deus mostrou para você que você talvez se preocupava mais com seu filho do que com a sua vida com Deus. Deus mostrou para você de algumas atitudes que precisavam ser realinhadas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é ter um coração grato por essas coisas. Um coração grato é essencial, porque tudo que nós passamos é para forjar o nosso caráter. É para nos amadurecer, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Paulo fala, eu não marquei este texto aqui, mas Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um coração grato, ter gratidão, vai mais do que apenas falar, eu sou grato a Deus por isso. Mas é um sentimento de gratidão por tudo o que viveu, por tudo que tem vivido. Segunda dica, para ter um memorial de esperança, para ter memórias de esperança, tenha contentamento. Tenha contentamento. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Paulo está dizendo, não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Preste atenção. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sabe, queridos, o segredo de ser feliz é ter contentamento. O segredo de ser feliz, o segredo de ter esperança é ter contentamento. Contentamento significa, é um estado de felicidade, de estar satisfeito. Contentamento não é algo que vem do nosso instinto. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser praticado no nosso coração. E Paulo está falando aqui, olha, Paulo estava recebendo uma oferta generosa da igreja de Filipos. Paulo estava preso e ele estava recebendo uma oferta que estava o abençoando naquele momento. E ele estava dizendo, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A sociedade, ela quer te passar uma ideia
que aquilo que você tem não é bom o suficiente para você. Nós vivemos dias de um consumismo total. Você pode perceber que hoje as pessoas, hoje a gente fala muito, não se faz mais como antigamente. Por quê? Porque as pessoas produzem, por exemplo, elas produzem um celular com tempo de vida útil, para que daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, a hora que você olhar para o seu celular, que você vê que ele não está tão bom ali, está com a tela trincada e tal, você já vai falar, esse celular já não presta mais, preciso de um novo. Porque eles já fazem aquele produto com tempo útil, com uma vida útil, para que você possa ir lá e consumir outro, para que você possa ir lá e comprar outro, para que você possa ir lá e fazer. Ao assistir, ao ver as propagandas, elas te induzem a comprar. E às vezes você é levado por esse consumismo. Sabe, queridos, ter contentamento, e aqui eu quero só abrir um parênteses, eu não estou dizendo que nós não devemos correr atrás das conquistas. Não, não é isso. Eu não estou dizendo que o que temos até aqui, então o que eu tenho até aqui é o suficiente. Obrigado, Deus, por isso, e agora eu não preciso de mais nada, porque o que eu tenho está bom. Não, não estou dizendo isso. Uma coisa é você correr atrás, você conquistar, você lutar, você batalhar, para Deus te abençoar, para Deus prover, Deus te trazer algo bom, algo melhor, aquilo que você tem. Mas não é essa a questão. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter contentamento naquilo que temos, naquilo que está acontecendo, e até mesmo nas pequenas coisas. O problema é que muitas vezes, quando não acontece do nosso jeito, a gente reclama. É aquele lance, a gente não consegue levar na esportiva aquilo que aconteceu. A gente reclama. Eu vou dar um exemplo bem simples de alguém que não tem contentamento, ou quais são as atitudes de alguém que não tem um contentamento. Aquela pessoa que não tem um contentamento, ela sempre tem algo que não foi tão bom para poder falar. Ou ela sempre dá ênfase naquilo que não foi tão bom. Por exemplo, ela vai almoçar no restaurante. Ela comeu, ali até se fartar. Comeu bem, ficou satisfeita. Só que o problema é que antes dela comer, ela precisou ficar esperando 45 minutos a fila, porque estava muito cheio o local. Mas aí ela comeu, ela almoçou, teve o seu tempo com a família ali, está tudo ok. Mas a hora que essa pessoa sai do restaurante, a primeira coisa que ela fala, quando ela vai contar a experiência para alguém, ela não fala da comida que estava boa, mas ela fala, até estava bom, mas a fila, eu não volto mais lá, estava muito cheio. Não, 45 minutos esperando, imagina. Ela valoriza mais aquilo que talvez não foi tão bom do que aquela experiência que ela teve, a experiência que ela promoveu naquele tempo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É um exemplo simples, mas às vezes a gente valoriza mais o que não foi bom. E isso é falta de contentamento. A gente não fica contente. Sabe, queridos, o que Satanás mais quer gerar em nós é o descontentamento. Esse ano foi um ano tão difícil, não vou conseguir nem fazer um negócio diferente no Natal ou no Ano Novo e tal. Não está contente com aquilo que tem, não está contente com aquilo que Deus quer, Então Satanás, ele quer gerar em nós um descontentamento, ele quer que você fique insatisfeito com aquilo que Deus tem te dado, para que ele possa te oferecer algo que vai consumir o seu tempo, que vai consumir o seu dinheiro, que vai consumir a sua família. E quando você valoriza isso, você está deixando Deus de lado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Satanás, ele quer te consumir, Ele quer que você preste atenção nisso, porque há um detalhe que a gente tem que ficar atento, queridos. É algo que nós temos que ficar atento, porque Satanás, ele quer que você fique insatisfeito. Ele quer que você fique insatisfeito com a igreja,
Ele quer que você fique insatisfeito com Deus. Ele quer que você fique insatisfeito com as pessoas da sua família. Ele quer que você fique insatisfeito com a sua célula. Ele quer que você fique insatisfeito com as suas finanças. Porque Ele quer consumir o seu tempo. Ele quer consumir a sua vida. E como Ele faz isso? Fazendo você trabalhar mais. Porque você fica, eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Eu preciso trabalhar porque eu tenho que pagar as contas. Eu tenho que trabalhar. Entenda, o problema não é o trabalho. O problema é o excesso. Quando o nosso foco é só trabalhar e você deixa de lado a sua família. Você deixa de lado outras coisas para só trabalhar. Para só valorizar o trabalho e não valorizar a sua família, não valorizar o tempo com a família. Então ele consome o seu tempo, fazendo com que você trabalhe mais e não tenha tempo para a sua família. Ele quer que você fique insatisfeito, para que você coma demais, para você comer absurdamente. Você nunca fica satisfeito com aquilo que come. E aí você come, mas não, eu ainda estou com fome. Você come. Ele quer que você não busque o equilíbrio, que você sempre viva de uma maneira exagerada. Porque Satanás, ele quer te consumir. Ele quer que você fique insatisfeito com Deus, para que aquilo que Ele está mostrando seja mais prazeroso aos seus olhos. E se a gente não tomar cuidado, a gente está perdendo a essência da vida cristã, por causa da insatisfação que nós estamos colocando na conta com Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, ter uma vida de ter contentamento. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Ele fala, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Tendo que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Mais uma vez eu quero repetir, não estou dizendo que nós não temos que correr atrás dos nossos sonhos, que nós não temos que correr atrás de conquistas. Mas em cada etapa das nossas conquistas, nós precisamos ter contentamento, para que nós possamos entender e ver que o que está acontecendo é Deus que está fazendo e não é por nosso merecimento. Não é porque nós estamos batalhando, mas é porque Deus está trazendo a provisão. E a terceira dica de um memorial de esperança é construa memoriais. Construa memoriais. Marque, torne marcantes, tenha experiências marcantes. Construa memoriais. Josué capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1 diz, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Versículo 6. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Construir memoriais sobre aquilo que Deus fez nas nossas vidas é fundamental para nós lembrarmos no futuro. Para nós lembrarmos no futuro o que Deus já fez por nós. Josué estava no seu primeiro teste de fogo. Josué estava na sua primeira missão após a partida de Moisés, liderando o povo. Deus fala para Josué, Josué, é o seguinte, Moisés teve a sua história. Moisés será lembrado pelas pragas do Egito, Moisés será lembrado pelo Mar Vermelho que se abriu, Moisés será lembrado pelo maná, vai ser lembrado por tudo que aconteceu no deserto.
Mas agora é a sua hora de seguir em frente. Agora é a sua hora, Josué. Então é o seguinte, Josué. Você vai atravessar o Jordão como Moisés atravessou o Mar Vermelho. O Jordão vai se abrir e você vai atravessar em terra seca. Para que vocês nunca se esqueçam isso, para que a geração lembre dos seus feitos, daquilo que eu fiz com você. Então você vai pedir para que cada homem de cada tribo vai pegar ali uma pedra, 12 pedras, e vocês vão construir um memorial. Para que quando os seus filhos e os seus netos olhar para aquele memorial, aquele altar, eles vão olhar, olha, Deus esteve com os nossos avós. Deus abriu o rio Jordão para eles atravessarem. Deus mostrou do seu favor, da sua graça nessa geração. E aquilo virou um memorial perpétuo, para que eles nunca se esquecessem daquilo que Deus fez. E queridos, e isso é algo que nós precisamos fazer nas nossas vidas, na nossa família. Você que tem filho, memoriais, experiências que vão marcar, que vão lembrar, memoriais que vão fazer com que você lembre daquilo que Deus fez. Porque como a gente fez o exercício no começo, 3 coisas ruins, 3 coisas boas. Provavelmente você lembrou mais das coisas ruins do que das coisas boas, porque as coisas boas talvez não ficaram tão marcadas na sua vida. Porque talvez aquelas pequenas coisas que foram provisão e cuidado do Senhor sobre a sua vida, não ficou marcado no seu coração. E aí você já não se lembra. Você é capaz de se lembrar do que aconteceu em janeiro e fevereiro deste ano? Você se lembra que no mês de março deste ano, você assistiu o culto de maneira online? Porque ainda houve um tempo de fechamento esse ano, não foi só o ano passado. Você consegue se lembrar que em janeiro do ano passado, você pôde respirar um pouco mais, as coisas já estavam mais liberadas? A gente não consegue se lembrar, porque as coisas boas, muitas vezes a gente esquece rápido porque a gente foca naquilo que é ruim. E nós precisamos marcar. Nós precisamos ter memoriais, gerar experiências. Gerar experiências. Os memoriais são importantes para nos lembrar da fidelidade do Senhor em nossas vidas. Para nos lembrarmos daquilo que pode nos dar esperança. Porque eu te garanto que se você for somar todas as pequenas coisas boas que aconteceram, elas vão estar numa proporção muito maior do que aquela pequena coisa ruim que aconteceu, que você superdimensionou. Você vai ver que até mesmo naquela situação ruim que você passou, que talvez você tenha superdimensionado, mas se você parar e prestar atenção, você vai ver que Deus não te desamparou em nenhum momento. Que Deus não te deixou na mão em nenhum momento. Ele sempre teve algo. Em todo momento, se você parar para pensar, você vai ver a mão de Deus te sustentando e te fortalecendo neste ano. Construa memoriais. Construa memoriais que você vai olhar e você vai se lembrar. Que vai te trazer a esperança. Que vai te trazer a esperança de um futuro em Deus, de um futuro melhor. Que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Lamentações capítulo 3, lendo novamente. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, porém, entretanto, lembro-me também do que pode me dar esperança. Você é capaz de se lembrar de coisas que podem te dar esperança? Você é capaz de se lembrar que a graça e o favor do Senhor esteve sobre a sua vida durante este ano? E de alguma maneira, de maneira prática na sua vida, Deus demonstrou essa graça e esse favor de uma maneira prática sobre a sua vida?
Você é capaz de se lembrar de que a misericórdia dele se renovou todos os dias sobre a sua vida? E como isso, de uma maneira prática, aconteceu na sua vida, na sua casa? O que te traz esperança nesta manhã? O que aconteceu este ano que você pode ser grato ao Senhor? O que aconteceu esse ano que você reconhece que talvez não houve um contentamento da sua parte? Quais são os memoriais que você construiu este ano para se lembrar que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida todos os dias durante o ano de 2021? Quais foram os memoriais que você construiu este ano para se lembrar do amor, da fidelidade e da bondade do Senhor sobre a sua vida? Eu deixei isso aqui em cima para que você ficasse curioso mesmo e entendesse o que é isso daqui. Isso daqui foi um memorial que no final do ano passado, eu conversei com a Letícia e eu falei, olha, no ano de 2021, nós vamos fazer isso daqui. Para quando chegar na última semana de dezembro de 2021, nós possamos nos lembrar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E nós fizemos o pote da gratidão. A gente envolveu a Esther, a gente pegou um pote, pedimos para a Esther ir colocando os adesivos e decorando. E nós fomos durante todo o ano. Falta só dessa última semana, o do carro não está aqui ainda, não deu tempo. Mas durante todo o ano, nós fomos pegando assim post-it e nós fomos escrevendo aquilo que aconteceu na nossa vida no ano de 2021. Para que nós pudéssemos chegar essa semana em família, sentar ao redor da mesa e nos lembrar de todas as coisas que aconteceram. Pequenas coisas, como aqui no dia 7 de setembro, nós fomos no zoológico em Sorocaba junto com os nossos amigos. Coisas simples, mas que foram a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Um ano tão difícil, um ano cheio de problemas, um ano onde as emoções estavam altos e baixos, mas nós vamos poder pegar um papelzinho como esse e nos lembrar que no dia 7 de setembro, um feriado, a gente foi passear, curtir, a gente conseguiu ver, se distrair um pouco, ir no zoológico, com os amigos, bater papo, ter um tempo bom. E assim tantos outros. Não vou abrir aqui, tem bastante coisa. Mas tantas coisas que Deus fez. Pequenos milagres que foram acontecendo durante todo o ano. Onde nós fomos marcando. E aqui tem experiências que a Esther teve, que estão marcadas. Aqui tem experiência que nós vivemos este ano, que estão marcadas. Eu não contei, mas aqui tem bastantinho. Tem, sei lá, posso te garantir que tem muito mais coisas boas do que as coisas que talvez não foram tão boas, de um certo modo falando, mas que demonstram a bondade, a fidelidade e o amor do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero fazer algo diferente nessa manhã. Nós não estamos transmitindo, estamos apenas gravando. Mas eu queria que você reunisse a sua família. Vou fazer bem diferente mesmo. Se você está com a sua família, senta em roda. Se você está em casal, fica um de frente para o outro. Se você está com os seus filhos, forma uma roda aí, não tem problema. Vamos fazer uma bagunça aqui, está tudo certo. Mas eu quero que todos estejam. Nós vamos soltar uma música, deixar uma música rolando de fundo para que você possa conversar. Mas o apelo dessa manhã ele vai ser bem simples. Você vai conversar com a sua família. Você vai conversar quais foram as situações que aconteceram este ano que você pode se lembrar com gratidão ao Senhor. Se foram momentos não tão bons assim,
O que você aprendeu com isso? Mas o que você pode se lembrar como família, do que aconteceu de bom? O que você pode ser grato ao Senhor? Quais foram os momentos difíceis que foram superados este ano, que você pode agradecer ao Senhor? Teve momentos não tão bons assim, mas o que foi difícil, que foi superado, que como família vocês podem dizer, nós superamos isso juntos. Nós superamos juntos essas dificuldades. Nós aprendemos no Senhor sobre isso. Qual é a lição que você pode ter de 2021?
Se você terminou, agora ora junto com a sua família, agradecendo a Deus e profetizando sobre o ano de 2022. Será o melhor ano da sua família, será o melhor ano da vida de vocês, será um ano onde vocês se lembrarão daquilo que Deus fez este ano, que vai te firmar, que vai te fortalecer para viver 2022 da melhor forma possível no Senhor. Ore, primeiro agradeça ao Senhor, um coração grato ao Senhor, agradecendo ao Senhor, mas depois profetize sobre o ano de 2022, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai. Nós somos gratos a Ti, Deus, pela Tua graça, pela Tua fidelidade, pelo Teu favor sobre as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Nós Te louvamos, Deus, por isso. Nós Te exaltamos, Deus, realmente, porque o Senhor não nos desampara em nenhum momento. Pai, nós queremos declarar também que o ano de 2022 será um ano do romper do Senhor sobre as nossas vidas, onde nós veremos infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor nos dará, o Senhor nos sustentará, o Senhor proverá, o Senhor nos fará voar e avançar além daquilo que nós podemos imaginar, Senhor. Deus vem abençoando, abençoa cada casa, cada família aqui representada, que a Tua graça, que a Tua unção, que o Teu propósito, que o Teu firmamento esteja sobre cada lar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um coração grato, esteja contente com aquilo que Deus tem permitido você viver e construa memoriais. 2022
será o melhor ano da sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na graça, na paz do Senhor Jesus. Feliz 2022. Nos vemos o ano que vem. Não, quarta-feira é esse ano ainda, ok? Vem orar. Estaremos orando aqui na quarta-feira, um tempo especial de oração, de gratidão ao Senhor por aquilo que vivemos. E domingo que vem, o nosso primeiro culto deste ano. Primeiro culto do próximo ano.